Olá, bem-vindo a... Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Brooke sempre acreditou que o casamento seria sua maior conquista. Aos 28 anos, ela abandonou uma carreira promissora em marketing para se dedicar integralmente à casa e ao marido, Travis. O que começou como uma escolha consciente gradualmente se transformou em uma prisão invisível. Todas as manhãs eram iguais às anteriores: café da manhã às 7, limpeza da casa, preparação cuidadosa do almoço e longas tardes vazias esperando Travis voltar do trabalho. A rotina sufocante pesava sobre seus ombros como uma pedra. Brooke olhava pela janela da cozinha e via outras mulheres correndo para o trabalho, carregando pastas e falando ao telefone sobre reuniões importantes. Sentia uma pontada no peito, um vazio que aumentava a cada dia. Travis nunca a pressionou a trabalhar, mas isso só tornava tudo mais difícil. Como ela poderia explicar que se sentia inútil quando tinha tudo o que uma mulher supostamente deveria querer? Havia dias em que Brooke se perguntava se aquela seria sua vida para sempre. Ela se lembrava da mulher ambiciosa que era antes do casamento, das apresentações que fazia para clientes importantes, da adrenalina de fechar um grande negócio. Agora, sua maior conquista diária era tirar uma mancha persistente do sofá. Ela amava Travis profundamente, mas sentia que estava perdendo pedaços de si mesma a cada dia que passava. Foi durante um encontro casual no supermercado que tudo começou a mudar. Mônica, sua melhor amiga desde a faculdade, a encontrou no corredor de temperos. Elas não se viam há meses, e Mônica imediatamente notou algo diferente nos olhos de Brooke. Elas se sentaram no café do shopping, e Brooke desabafou sobre sua vida vazia. "Você sempre foi incrível na cozinha", disse Mônica, mexendo o açúcar no café. "Lembra daquelas festas que a gente dava? Todo mundo pedia suas receitas. Por que você não ensina para os outros?" A ideia caiu como uma semente em solo fértil. Aulas de culinária em casa. Algo que ela poderia fazer sem abandonar completamente seu papel de esposa dedicada, mas que daria propósito à sua existência. Brooke sentiu uma centelha de entusiasmo que não sentia há anos. Travis apoiou a ideia desde o início. Ele ofereceu dinheiro para reformar a cozinha e até sugeriu transformar a sala de jantar em um espaço para as aulas. Só havia uma sombra sobre seu entusiasmo: Mônica. Travis nunca gostou da amiga da esposa. Ele conhecia a reputação dela de acabar com relacionamentos e seu comportamento impulsivo. Mas confiava em Brooke, e essa confiança o impedia de expressar suas preocupações. As aulas começaram com apenas 3 alunos. Brooke ensinou pratos simples, compartilhou técnicas básicas, e pela primeira vez em anos, sentiu-se útil. A notícia se espalhou rapidamente entre os vizinhos, e logo ela tinha uma lista de espera. O dinheiro não era muito, mas representava independência. Pela primeira vez desde que se casou, Brooke tinha algo que era só dela. Ela transformou completamente a sala de jantar. Ela comprou novos utensílios, montou estações de trabalho e criou um ambiente acolhedor onde as pessoas se sentiam à vontade para aprender. Travis assistia a tudo com um sorriso, orgulhoso de ver sua esposa animada novamente. Ele chegava do trabalho e encontrava a casa cheia de risadas e conversas, com aromas deliciosos vindos da cozinha. Derek apareceu na 3ª semana, o único homem entre 8 mulheres. Ele tinha 35 anos, estava bem vestido, tinha um sorriso contagiante e dizia que queria aprender a cozinhar para impressionar a filha adolescente que a visitava nos fins de semana. Ao contrário dos outros alunos, Derek prestava atenção a cada palavra que Brooke dizia, fazia perguntas inteligentes e sempre ficava para ajudar na limpeza depois das aulas. Brooke começou a mencionar Derek em conversas com Travis, elogiando sua dedicação e progresso. "Ele fez um risoto perfeito hoje", ela dizia enquanto lavava a louça. Ele disse que sua filha ficou impressionada. Travis apenas sorriu e mudou de assunto. Mas depois de algumas semanas, Brooke parou de falar sobre Derek. O silêncio repentino incomodou Travis mais do que as constantes menções anteriores. O que Travis não sabia era que Mônica havia plantado sementes perigosas na mente de Brooke. Durante uma de suas visitas, ela observou a interação entre Brooke e Derek e fez o que pareceu um comentário inocente.
Ele não consegue tirar os olhos de você, sussurrou Mônica enquanto servia um vinho depois da aula. E você parece diferente quando ele está por perto. Brooke tentou negar, mas Mônica insistiu. Quando foi a última vez que Travis olhou para você daquele jeito? Quando foi a última vez que vocês dois tiveram uma conversa interessante? Mônica tinha um talento peculiar para identificar fraquezas nas pessoas. Ela havia terminado 3 casamentos nos últimos 5 anos, sempre abordando esposas insatisfeitas, sempre plantando dúvidas sobre seus relacionamentos. Brooke não sabia disso, mas Mônica colecionava histórias de traição como algumas pessoas colecionam selos. Você merece ser vista, ser desejada, continuou Mônica. Olha como ele sorri quando você explica as receitas. Olha como ele se aproxima quando você fala. O Travis nem percebe mais que você existe. As palavras de Mônica ecoaram na mente de Brooke nos dias seguintes. Ela começou a prestar mais atenção em Derek, no jeito como ele sorria quando ela explicava uma técnica, como seus olhos brilhavam quando ela o elogiava. Lentamente, uma atração perigosa começou a crescer. Derek deve ter notado a mudança, pois começou a enviar mensagens depois da aula. No início, eram apenas bilhetes de agradecimento e perguntas sobre receitas. Depois, evoluíram para conversas mais pessoais. Ele falou sobre sua solidão, sobre como era difícil ser pai solteiro, sobre como as aulas de Brooke haviam trazido luz de volta à sua vida. Brooke se viu aguardando ansiosamente as mensagens de Derek. Ela respondia durante as tardes vazias em que Travis estava no trabalho. Mônica a encorajou a continuar, dizendo que não havia nada de errado em ter uma amiga, em se sentir desejada novamente. Você merece ser feliz, Mônica dizia. Travis te negligenciou por anos. Não dá para viver só por ele. O primeiro encontro deles aconteceu num café discreto do outro lado da cidade. Derek sugeriu, e Brooke aceitou sem pensar nas consequências. Eles conversaram por 2 horas sobre tudo, exceto Travis. Derek era inteligente, engraçado e, o mais importante, completamente focado nela. Ele fez perguntas sobre seus sonhos, seus medos, suas ambições esquecidas. Você é incrível, disse Derek, segurando a mão dela do outro lado da mesa. Seu marido é um homem de sorte. Brooke sentiu um arrepio que não sentia há anos. Ao chegar em casa, Travis perguntou sobre o dia dela, mas ela mentiu, dizendo que tinha ido ao supermercado. Foi a primeira de muitas mentiras que viriam. Os encontros se tornaram mais frequentes. Sempre em lugares discretos, sempre durante o dia, sempre com Mônica encobrindo sua ausência com álibis elaborados. Brooke se sentia viva novamente, mas a culpa crescia como uma sombra constante. Ela amava Travis, mas Derek representava tudo o que ela havia perdido: paixão, aventura, a sensação de ser desejada. Derek era inteligente, sabendo exatamente o que dizer para alimentar a insatisfação de Brooke. Ele falava sobre como ela se sentia desperdiçada em casa, como uma mulher com seu talento merecia mais do que uma vida doméstica. Ele a fazia se sentir especial, única, irresistível. Brooke não percebeu que Derek usava as mesmas palavras, os mesmos gestos, as mesmas táticas que usará com outras mulheres casadas antes dela. Você é diferente das outras, ele dizia, segurando as mãos dela. Você tem fogo nos olhos, você tem sonhos. Não entendo como seu marido não enxerga isso. A cada encontro, Derek intensificava suas investidas. Ele contava histórias sobre seu casamento fracassado, sobre como se sentia solitário, sobre como Brooke havia trazido luz à sua vida. Brooke se sentiu importante, necessária e desejada de uma forma que não sentia há anos. O relacionamento rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Derek alugou um quarto em um motel discreto, e Brooke cruzou uma linha que jamais imaginara cruzar. Depois do primeiro encontro no motel, ela se sentiu devastada pela culpa, mas Mônica sempre estava lá para justificar suas ações. Você é uma mulher com necessidades, Mônica dizia. Travis a negligenciou por anos. Não se pode viver só por ele. Travis começou a notar mudanças sutis. Brooke parecia distante, perdida em pensamentos. Ela sorriu ao olhar para o celular,
mas rapidamente desligou a tela quando ele se aproximou. Suas respostas eram vagas sempre que ele perguntava sobre seu dia. A intimidade entre eles diminuiu drasticamente. Certa noite, Travis acordou e encontrou Brooke no jardim, falando baixinho ao telefone. Ao vê-lo, ela desligou rapidamente e disse que era apenas Mônica, reclamando de problemas no trabalho. Mas Travis ouviu uma voz masculina do outro lado da linha. A suspeita cresceu até se tornar insuportável. Travis contratou um investigador particular, sentindo-se culpado por isso, mas incapaz de ignorar os sinais. O investigador disse que precisaria de uma semana para reunir provas suficientes. Para Travis, aqueles foram os 7 dias mais longos de sua vida. Ele tentava agir normalmente em casa, mas cada sorriso de Brooke, cada como foi seu dia, cada amor, parecia falso. Ele analisava cada palavra que ela dizia, cada gesto, em busca de sinais de culpa ou nervosismo. No trabalho, Travis não conseguia se concentrar. Ficava olhando para o celular, esperando uma ligação do investigador. À noite, deitado ao lado de Brooke, sentia o estômago embrulhar. Se suas suspeitas fossem verdadeiras, a mulher deitada ao seu lado já vinha mentindo há meses. Se não fossem, ele estava destruindo a confiança no casamento deles por paranoia. No 6º dia, Travis quase desistiu. Talvez ele estivesse imaginando coisas, talvez Brooke fosse realmente inocente. Mas quando ela chegou em casa naquela tarde, algo em seu comportamento o deixou ainda mais inquieto, e ele sabia que precisava da verdade. Na manhã seguinte, o telefone tocou no escritório de Travis. Era o investigador, com a voz séria e profissional. Senhor Travis, preciso entregar o material que coletamos. Pode vir ao meu escritório hoje? O tom do investigador dizia tudo. Se não houvesse nada, ele teria dito por telefone. Travis sentiu o coração disparar. Será que já é fim de tarde? Claro. Às 5 horas, Travis passou o resto do dia em agonia. Suas mãos tremiam, ele não conseguia comer, não conseguia pensar em mais nada. Exatamente às 5 horas, ele estava no escritório do investigador, uma sala pequena e discreta no centro da cidade. O investigador o cumprimentou com um aceno sério e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sem dizer uma palavra, entregou uma pasta a Travis. O investigador era um homem experiente, com centenas de casos semelhantes. Em apenas uma semana, ele havia reunido evidências suficientes para destruir um casamento, fotos de Brooke e Derek entrando juntos em cafés, imagens deles de mãos dadas no parque, registros de suas visitas ao motel. Travis recebeu o relatório como se fosse apenas mais um documento comercial. Mas dentro daquela pasta havia a prova de que sua vida havia sido uma mentira nos últimos meses. Ele estudou cada fotografia, cada detalhe, cada evidência da traição de sua esposa. Travis saiu do escritório do investigador em estado de choque. Ele dirigiu para casa sem conseguir pensar com clareza, as imagens das fotos queimando em sua mente. Chegou em casa mais cedo do que o habitual naquele dia. Brooke estava se arrumando e disse que ia sair com Mônica para comprar alguns acessórios novos para seu curso de culinária. Travis sorriu e disse que estava tudo bem, mas algo dentro dele se revoltou. Ele sabia exatamente para onde ela queria ir. Assim que Brooke saiu, Travis pegou as chaves do carro e a seguiu. Seu coração disparava enquanto ele dirigia pelas ruas, mantendo distância suficiente para não ser notado. Como o investigador havia documentado, Brooke foi direto para o motel que já conhecia tão bem. Quando viu Brooke sair do carro e entrar no quarto 237, esperou mais 15 minutos. Então, ele foi até a porta e bateu. Derek abriu, vestindo apenas uma toalha, e empalideceu ao ver Travis. "Onde está minha esposa?" perguntou Travis, com a voz perigosamente calma. Brooke apareceu atrás de Derek, tentando se cobrir com o lençol. A expressão em seu rosto era uma mistura de horror, vergonha e desespero. Travis a encarou por um longo momento, memorizando a imagem que o assombraria para sempre. 8 anos, disse ele, com a voz embargada. 8 anos de casamento, e é assim que termina. Travis, eu posso explicar, começou Brooke, mas ele levantou a mão. Não.
Você não precisa explicar nada. Está tudo muito claro. Travis se virou para Derek, que ainda estava parado na porta como uma estátua. Pode ficar com ela. Eu não a quero mais. Ele saiu do motel sem olhar para trás, ignorando os gritos de Brooke. No caminho para casa, Travis ligou para um advogado de divórcio. Não havia como voltar atrás. Quando Brooke chegou em casa 2 horas depois, encontrou suas malas prontas na entrada. Travis estava sentado na sala. Você tem 1 hora para pegar o que quiser, disse ele, sem levantar os olhos. Depois disso, não quero mais te ver aqui. Brooke tentou se aproximar dele, tentou explicar, mas Travis se levantou e foi até o quarto, fechando a porta com firmeza. Ela ouviu a fechadura girar e percebeu que havia perdido tudo. Travis, por favor, deixe eu explicar, ela gritou do outro lado da porta. Eu ainda te amo. Isso não significa nada. Mas Travis não respondeu. Estava sentado na cama que haviam compartilhado por 8 anos, olhando as fotos do casamento que ainda decoravam o criado mudo. Nessas fotos, Brooke sorria radiante, prometendo amor eterno, fidelidade e companheirismo. Travis se perguntou quando exatamente aquela mulher teria morrido e sido substituída por um estranho. Mônica chegou 30 minutos depois para ajudar Brooke a carregar suas malas. Ele vai superar isso, disse ela, tentando consolar a amiga. Você pode ficar comigo até se recuperar. Mas Brooke sabia que Travis não superaria. Ela conhecia o marido, sabia que ele era um homem de princípios que jamais perdoaria uma traição. Ela havia destruído o único relacionamento verdadeiro que tivera por alguns momentos de paixão vazia. Enquanto carregava suas coisas para o carro de Mônica, Brooke olhou para trás uma última vez. A casa que fora seu lar por 8 anos parecia diferente, fria, hostil. As janelas estavam fechadas, as cortinas, fechadas, como se a própria casa estivesse se protegendo da presença dela. As aulas de culinária continuaram, mas nunca mais foram as mesmas. Os alunos sabiam do escândalo, cochichavam nos cantos e olhavam para Brooke com uma mistura de pena e julgamento. Derek desapareceu completamente, bloqueou o número dela e nunca mais apareceu. Brooke descobriu que ele havia mentido sobre quase tudo, que não era divorciado, que não tinha uma filha e que as aulas de culinária eram apenas um pretexto para conhecer mulheres casadas. Morando com Mônica, Brooke começou a notar coisas que nunca tinha visto antes. Mônica falava constantemente sobre relacionamentos que ela ajudou a destruir, sobre homens casados que ela libertou de esposas chatas. Ela colecionava histórias de traição como troféus, e Brooke era apenas mais um nome em sua lista. Lembra da Sandra, dizia Mônica, bebendo vinho na sala de estar. Ela ficou presa naquele casamento morto por 10 anos. Eu abri os olhos dela para o que ela estava perdendo. Agora ela está feliz com o Ricardo. Brooke não sabia que Sandra havia perdido a custódia dos filhos no divórcio, que havia tentado suicídio 2 vezes e que vivia medicada para depressão. Mônica omitiu esses detalhes, preferindo contar apenas a versão romantizada de suas intervenções. E Patrícia, continuou Mônica. O marido dela nem percebeu que ela existia. Apresentei-a à sua professora de dança, e agora estão juntos há 2 anos. Mônica também não mencionou que Patrícia havia perdido a casa, que os filhos não falavam mais com ela, que a professora de dança havia se cansado do drama e a deixado depois de 6 meses. Brooke começou a perceber que Mônica não era uma amiga tentando ajudar. Ela era uma pessoa tóxica que prosperava no caos alheio e encontrava prazer em destruir relacionamentos estáveis. Mônica nunca teve um relacionamento duradouro, nunca trabalhou por mais de 2 anos, nunca teve filhos ou uma família estável. Ela invejava mulheres casadas e se sentia poderosa quando conseguia destruir o que elas tinham. Travis vendeu a casa 6 meses depois e se mudou para outra cidade. Brooke descobriu por meio de conhecidos em comum, mas nunca tentou contatá-lo. Ela sabia que havia queimado todas as pontes, que não merecia perdão. 2 anos depois, Brooke descobriu que Travis havia se casado novamente. Sua nova esposa era uma mulher simples, enfermeira, com 2 filhos de um relacionamento anterior. Através de fotos nas redes sociais, Brooke viu que Travis parecia feliz, verdadeiramente feliz,
de um jeito que ela nunca conseguirá fazê-lo. A nova esposa de Travis se chamava Sarah. Ela não era particularmente bonita, não tinha uma carreira brilhante, nem cozinhava refeições elaboradas. Mas nas fotos, Brooke conseguia ver algo que nunca vira nos olhos de Travis quando ele a olhava: paz. Sarah trazia tranquilidade à vida dele, não drama. Ela o completava sem tentar mudá-lo, sem criar problemas onde eles não existiam. Brooke também descobriu que Travis havia adotado oficialmente os filhos de Sarah. Ele agora era pai, algo que ela nunca lhe dera. Nas fotos, ela viu Travis ensinando o menino a andar de bicicleta, brincando com a menina no parque, sorrindo de uma forma genuína que ela não via há anos. A dor de ver Travis feliz sem ela era quase insuportável. Brooke percebeu que havia perdido não apenas um marido, mas também a chance de construir uma família, de envelhecer com alguém que a amava incondicionalmente. Ela havia trocado tudo isso por alguns meses de aventura com um homem que nem existia. Mônica se mudou para outro estado, em busca de um homem casado que conhecera online. Brooke ficou sozinha no apartamento, continuando as aulas de culinária mais por necessidade do que por prazer. Ela havia aprendido a cozinhar para uma multidão, mas sempre comia sozinha. Certa noite, enquanto preparava uma refeição simples só para si, Brooke refletiu sobre as escolhas que fizera. Ela havia trocado um amor sólido e verdadeiro por uma paixão passageira e vazia. Ela havia destruído um casamento por alguns momentos de excitação, influenciada por uma amiga que nunca se importou com seus melhores interesses. A lição mais dolorosa que Brooke aprendeu foi que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas geralmente isso é apenas uma ilusão. Travis não era perfeito e o casamento deles tinha suas dificuldades, mas era real, sólido, construído com base no amor e no respeito mútuo. Derek representava a fantasia, o escapismo, a ilusão de que ela poderia ter uma vida diferente sem lidar com problemas reais. Brooke percebeu que havia confundido tédio com infelicidade, rotina com falta de amor. Em vez de conversar com Travis sobre seus sentimentos, sobre sua necessidade de propósito e realização, ela escolheu o caminho da traição. Em vez de trabalhar para melhorar seu casamento, ela escolheu destruí-lo. Agora, sentada sozinha em sua cozinha, Brooke entendia que a verdadeira liberdade não vem de fugir das responsabilidades, mas de enfrentá-las com coragem. O verdadeiro amor não se encontra em aventuras secretas, mas na decisão diária de escolher seu parceiro, de trabalhar juntos pelos mesmos objetivos, de construir algo duradouro. Ela havia trocado 8 anos de história, memórias compartilhadas e amor verdadeiro por algumas semanas de falsa paixão. E agora, olhando para sua vida vazia, Brooke percebeu que havia perdido não apenas o marido, mas a si mesma no processo. A verdade mais amarga que Brooke enfrentou foi que ela havia sido a única responsável por destruir sua própria felicidade. Travis não era perfeito, mas a amava, a respeitava e estava disposto a apoiar seus sonhos. Derek nunca se importou de verdade com ela, e Mônica nunca foi sua amiga de verdade. Naquela noite, Brooke tomou uma decisão. Ela nunca mais permitiria que outros influenciassem suas escolhas importantes. Ela aprenderia a conviver com as consequências de seus atos, mas também aprenderia a reconstruir sua vida sobre bases mais sólidas. Às vezes, as lições mais importantes vêm através da dor. Brooke aprendeu que o amor verdadeiro é raro e precioso, que a confiança, uma vez quebrada, raramente pode ser totalmente restaurada e que as escolhas que fazemos em momentos de fraqueza podem definir o resto de nossas vidas. Ela havia perdido tudo, mas também havia ganhado algo, a sabedoria para nunca mais menosprezar o amor verdadeiro. Foi uma lição cara, paga com anos de solidão e arrependimento, mas uma lição que ela carregaria para sempre. Obrigada por assistir ao vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!